Olá, mais uma vez agradecemos a Deus e a Jesus, a espiritualidade superior, aos guias amorosos da cabana do Mestre Antônio de Aquino, a oportunidade do estudo e a oportunidade de apresentar o resultado desse estudo. Nós hoje vamos conversar sobre a parte 2, capítulo 7 do Livro dos Espíritos, União da Alma e do Corpo. Nesse capítulo que vai da questão 344 a 360, Kardec pergunta aos espíritos o que acontece no momento da concepção até o nascimento da criança e algumas horas ou dias após o nascimento. Nós sabemos da importância que é uma encarnação, uma reencarnação, de tamanha oportunidade que é o espírito poder reencarnar e dar continuidade ao seu processo evolutivo. Muitas vezes ele consegue crescer e evoluir muito na erraticidade entre uma encarnação e outra, né? Ele aprende muito, ele consegue reconhecer os seus erros, suas dificuldades na última encarnação e se prepara para uma nova encarnação, né? Mas ao encarnar, né, a vestes carnais, o corpo físico, as dificuldades aí aparecem, são bem mais complicadas. Então Kardec pergunta em que momento a alma se une ao corpo físico. E os espíritos dizem para Kardec que é no momento da concepção, que acontece de 1 a 6 dias depois da fecundação. Aí há uma ligação de um laço fluídico entre o espírito reencarnante, né, e esse feto, esse embrião que começa a se formar. E esse laço vai fortalecendo no decorrer da gestação. No começo da gestação, inclusive, o espírito ainda retém boa parte das informações do conhecimento da última ou das últimas reencarnações. E isso pode criar uma certa dificuldade caso esse espírito tenha ligação num passado, em outras vidas, meio não muito favoráveis, digamos assim, com os pais. Digamos que esse espírito, numa encarnação passada, ele foi inimigo, né, desses pais, do pai e da mãe. E essa encarnação tem esse propósito, né, de reconciliar, de fazer com que eles voltem a se entender e tal. Mas pode ser que o espírito, ainda no começo dessa gestação, ele não aceite, não consiga se achar preparado para que tenha essa encarnação. E aí ele pode renunciar a essa encarnação, provocando um aborto espontâneo. Nesse caso, muito provavelmente ele vai se prejudicar, pode ter uma demora muito grande para uma nova oportunidade e vai frustrar os pais dele que queriam que necessitavam dessa reencarnação que muito provavelmente foi programada. Assim como a gente sabe também que existem algumas reencarnações que são compulsórias. O feto, ele está ligado ao espírito, mas ele ainda não tem uma alma. A alma só vai, né, o espírito só vai se ligar de vez ao corpo físico a partir do nascimento. Então, durante a gestação, ele tem um espírito ligado a ele. Mas o feto não tem uma alma, não tem o espírito
né? Que vai se complementar, como eu já disse, após o nascimento. Durante esse processo, inclusive, há um processo de esquecimento do espírito reencarnante. Ele vai esquecendo as suas vidas passadas e vai ficando confuso, né? Até chegar o momento do nascimento, do encarne. Há algumas crianças natimortas, né? Feto, ou ele já vai a óbito ainda no útero, ou ele vai a óbito no momento do nascimento. Essas crianças, né, essas gestações, esses fatos de uma criança natimorta, ela é importante, muito mais provavelmente, em relação aos pais. Isso é uma prova, uma expiação pelas quais os pais necessitam passar. Há em alguns casos, né, em que esse feto, em nenhum momento ele teve um espírito ligado, né? Foi desenvolvido no útero, mas ele não teve nenhum espírito preparado ou designado para encarnar nesse feto. É apenas uma gestação, apenas não. É uma gestação que vai servir de prova ou expiação para os seus pais. Existe uma... Kardec pergunta se há crime num aborto provocado. E aqui a gente não vai entrar, desculpa, na questão da lei civil. A gente está falando aqui crime na lei divina, crime na lei de Deus. E há crime sim na lei de Deus, porque você, quando provoca um aborto, seja a mãe ou alguém, enfim, você está frustrando um espírito de participar de uma nova etapa do seu processo evolutivo. O espírito, ele vai deixar de complementar, de completar aquilo que foi planejado. Nós sabemos, inclusive, sabemos da importância da encarnação, mas nos é dito por André Luiz no livro nosso lá, que existe até um departamento de reencarnação, que é bastante complexo preparar uma reencarnação, né? Não tem fatos definitivos, mas programados para que aconteça nessa reencarnação. E o espírito se prepara, ou é compulsório, não importa. É importante demais uma reencarnação. E quando você frustra essa reencarnação, quando você não deixa ela acontecer, você comete um crime pelo prejuízo que você vai causar a outros, ao espírito reencarnante e a si próprio, né? Ele tá causando um prejuízo à mãe, ou quem provocou esse aborto está causando um prejuízo no seu processo evolutivo e provavelmente vai ter que passar por algumas situações para ajustar isso. Existe um outro crime, ou melhor, existe um outro aborto que não é considerado crime. É quando você... ao risco da vida da mãe. A mãe corre o risco, durante a gravidez ou no parto, corre risco de vida. E aí os espíritos falam para Kardec que entre uma existência, entre uma vida que já existe e uma vida que ainda vai existir, o correto é optar pela vida que já existe, né? No caso a mãe. E aí o aborto, ele não é considerado crime, ele é necessário, é lamentável, mas é necessário.
Por coincidência, ontem eu estava escutando a Rádio Rio de Janeiro e eles estavam falando sobre essas duas perguntas, né? Sobre o crime no aborto e sobre a opção pela vida da mãe em detrimento da vida do feto, da criança que vai nascer. E tinha um médico espírita explicando que hoje, que isso é de 1560, né? Um pouquinho antes, quando essas perguntas. Então você imagina que a ciência, a medicina de 160 anos atrás é a medicina de hoje em dia. E que é muito raro uma situação em que você tenha que optar entre a vida da mãe e a vida do feto, porque os recursos hoje em dia favorece que você possa salvar os dois, né? A gente tem o caso do desencarne logo após o nascimento, né? Horas depois ou dias depois, há a gestação, há um espírito ligado a esse corpo físico, ao nascimento, e aí essa criança, ela morre horas depois ou dias depois. Qual a importância dessa encarnação? Para o espírito, pode ser um complemento de uma última encarnação, ou pode ser uma prova, uma expiação, passar por todo esse processo, né? O processo de gestação, de encarnar e reencarnar e tal. Mas muito provavelmente também nesse caso é uma prova ou uma expiação para a família, para os pais e tal. Por isso qual é a importância de uma encarnação, de uma vida tão curta, né, de uma criança. Há também a pergunta sobre o feto, né, sem chance de nascimento. Há uma gestação e um aborto, ele acontece. E o que os espíritos dizem para a gente que é o seguinte: não existe inutilidade na criação de Deus. As coisas têm um propósito. Tudo tem um propósito, não existe o acaso. Se existe uma gestação em que vai ser interrompida, ela tem um propósito. Talvez nós não possamos entender qual é esse propósito, mas não há inutilidade na criação de Deus. Pergunta também sobre o respeito que se deve ter ao feto, no caso de uma criança natimorta. E ele diz que também devemos ter por ele todo o respeito a esse feto, né? No sentido de enterrar, de dar um enterro, enfim. E principalmente respeitando a dor dos pais. A questão da desencarnação, da encarnação, desse processo de 9 meses, ou menos, né? 7 meses, 6 meses. Hoje em dia, com 22 semanas, com 300 e poucas gramas, a ciência já consegue dar sobrevida a essa criança. Mas é muito importante, é extremamente importante, porque é a preparação, é quando o espírito se prepara. Na maioria dos casos há uma demora entre uma encarnação e outra. Eu já escutei falar em 100 anos, 200 anos. Tem casos que é mais imediato, tem encarnação até imediata, mas de uma maneira geral há uma demora para que o espírito possa se adaptar, entender o que aconteceu na última encarnação, se preparar, enfim, evoluir, entender. Surgir a oportunidade da encarnação, e essa encarnação tem diversos motivos. Pode ser por resgate, né, com os pais que a gente no passado teve dificuldade, ou pode ser a continuação de uma ligação com esses espíritos que serão nossos pais, que já eram importantes, já eram harmoniosas e vão continuar mais ainda, né, enriquecendo e fortalecendo esses laços. Mas de qualquer maneira, nós devemos respeitar e entender a dificuldade que todos passam por essa encarnação. Às vezes um casal jovem não consegue entender a importância de uma encarnação e às vezes leva
uma mãe, ou a mãe um pai, enfim, às vezes uma família, porque uma jovem, não vou entrar no mérito, mas o aborto ele é muito doloroso, muito complicado. Por isso, mais uma vez, devemos respeitar, entender a luta e a dificuldade e a necessidade desse espírito reencarnante, dessa família que vai receber esse espírito reencarnante, para que aconteça um processo evolutivo desse espírito que está encarnando. Enfim, é isso. Obrigado.